Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Ribeiro e eu sou advogado especializado em direito previdenciário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma aposentadoria que é conhecida por muita gente, mas ainda levanta dúvidas sobre os seus requisitos mínimos para que possa ser concedida aos trabalhadores. Estou falando da aposentadoria por idade. Muita gente acredita que a aposentadoria por idade ela é concedida para uma pessoa quando ela atinge determinada idade, mas não é bem assim. Alguns outros requisitos precisam ser cumpridos para que ela possa ser concedida para a pessoa além da idade dela. Então a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Primeiro, vamos só deixar bem claro que existem outros tipos de aposentadorias. Às vezes a aposentadoria por idade não é a mais benéfica para o seu caso. Aqui vamos tratar somente dela. Mas temos a aposentadoria especial, a aposentadoria rural, nós temos a aposentadoria por incapacidade, nós temos a por tempo de contribuição, nós temos diversos tipos de aposentadoria e muitas vezes um outro tipo vai se encaixar melhor para o seu caso. Mas aqui vamos abordar primeiro a aposentadoria por idade e em outros vídeos a gente fala mais sobre as outras formas de aposentadoria. Importante dizer que a gente tem que estabelecer aí dois tempos distintos. Muita gente sabe que ocorreu a reforma da Previdência em novembro de 2019. Ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. E por isso a gente precisa traçar dois tempos distintos, tá bom? Antes da reforma da Previdência e o pós-reforma da Previdência, certo? Com isso, nós vamos ter três regras diferentes para a aposentadoria por idade. Nós vamos ter a regra definitiva, a regra de transição e a regra do direito adquirido. E a gente vai começar por essa mesmo. A regra do direito adquirido vai ser utilizado para os casos das pessoas que contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência e alcançaram os requisitos mínimos para a aposentadoria por idade antes da reforma, tá? Então, até 13 de novembro de 2019. E quais são esses requisitos? Nessa época, vocês vão ver que os requisitos eram mais simples do que nas outras regras que vieram depois. Na regra do direito adquirido, para os homens, era necessário ter 65 anos de idade e 180 meses de carência. Para as mulheres, era necessário ter 60 anos de idade e 180 meses de carência. Pronto! Cumpridos esses requisitos, antes da reforma da Previdência, você pode buscar aposentadoria por idade, certo? Então, hoje, a senhora Maria está com 68 anos de idade. Na reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, isso foi há uns 5, 6 anos atrás, ela já havia cumprido os requisitos mínimos. Ela já possuía mais de 60 anos e ela, no nosso exemplo, já tinha 180 meses de carência. Ela contribuiu para o INSS e tudo mais, ela possuía esse número mínimo de carência. Então, mesmo hoje em dia, ela já pode se aposentar, ela já poderia se aposentar, porque o direito foi adquirido naquela época. Então, ela, buscando agora uma ajuda profissional, consegue muito se aposentar por aquela regra. Pós-reforma da Previdência, surgiram as duas novas regras que eu vou tratar agora. Sendo a primeira, a regra de transição. Transição porque veio aí de uma lei para a nova lei, houve uma transição entre as leis. E o que acontece na prática? As pessoas que contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência, então eu comecei a contribuir em 10 de março de 2000, antes da reforma da Previdência, certo? Fui contribuindo, chegou a reforma da Previdência ali, novembro de 2019, e eu ainda não havia cumprido as regras mínimas para aposentadoria por idade. Ou seja, as regras os requisitos mínimos da regra anterior eu não tinha cumprido até novembro de 2019. O que acontece? Eu perco tudo? Não. A regra de transição é aplicada ao seu caso. Então, para aqueles que não cumpriram as regras mínimas até a data da reforma da Previdência, vão ter que cumprir essas novas regras de transição, que são: para os homens, 65 anos de idade, manteve o mesmo, e 180 meses de carência, ótimo, e, regra nova, 15 anos de contribuição. Então aí surgiu um requisito a mais, além dos 65 anos de idade, além dos 180 meses de carência, 15 anos de contribuição. E para as mulheres, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição
e 180 meses de carência. Ou seja, a idade mínima para as mulheres aumentou e agora surgiu também a regra aí da contribuição mínima dos 15 anos. Certo? E a regra definitiva, para quem ela se aplica? Essa regra ela se aplica para pessoas que começaram a contribuir pós-reforma da Previdência. Então, pós-novembro de 2019, comecei a contribuir para o INSS em 2022. Então, se você buscar uma aposentadoria por idade, é a regra definitiva que vai ser aplicada ao seu caso. Muitas vezes, a pessoa que começou a contribuir pós-reforma da Previdência, normalmente ainda é uma pessoa nova. Então, ela vai pensar em aposentadoria só daqui a uns anos. Mas, de qualquer forma, essa é a regra definitiva, essa é a regra que é aplicada ao caso da pessoa. E quais são os requisitos dessa regra? Para os homens, 65 anos de idade, manteve a idade, 20 anos de contribuição no mínimo e 180 meses de carência. Para as mulheres, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Então veja que a regra que existia antes da reforma da Previdência, né, a do direito adquirido, ela era bem mais benéfica, era mais fácil de ser obtida, era o requisito praticamente da idade e algumas contribuições até completar 180 meses de carência. A regra de transição ainda é um pouco mais benéfica e a regra definitiva agora, ela realmente ficou um pouco mais, deixou as coisas um pouco mais complicadas. De qualquer forma, ao pedir aposentadoria, ao buscar aposentadoria, quando você entender que é o momento, busque a ajuda de um profissional. Porque, como eu disse, nem sempre a aposentadoria por idade é a mais indicada para o seu caso. Muitas pessoas chegam dizendo, eu tenho determinada idade, eu quero me aposentar por idade. E aí a gente analisa a documentação da pessoa que chegou até nós, confere a vida profissional dela, como ela contribuiu todos esses anos e percebe que outro tipo de aposentadoria é mais benéfico para ela. Às vezes é mais fácil de ser obtido, é mais rápido ou financeiramente é mais vantajoso. Então, ao buscar uma aposentadoria, ao buscar qualquer benefício do INSS, busque auxílio profissional para que você tenha acesso às informações que precisa e um direcionamento mais certeiro para aquilo que você busca. E o importante é sempre sair do escuro, né? A gente às vezes tem a ideia do que é aposentadoria, quais são os requisitos da aposentadoria, mas às vezes resta muitas dúvidas sobre o nosso próprio caso. Às vezes a gente sabe do caso do vizinho, do amigo, mas não o nosso próprio. E o importante é sair do escuro, não deixar o nosso benefício, o nosso direito naquele escuro onde a gente não tem certeza se realmente tem ou não, se existe ou não. Então busque sempre a ajuda de um profissional. Então é isso, no vídeo de hoje a gente tratou da aposentadoria por idade. Eu peço a curtida no vídeo, a inscrição no canal e os comentários, sugestões, dúvidas, críticas, a gente fica à disposição para conversar com você, certo? E a gente se vê no próximo vídeo tratando aí de aposentadorias, benefícios, auxílios do INSS. Um abraço!